Hoje nós recebemos o pré-candidato do PT, Fábio Novo, para participar desta conversa. Aqui conosco o Tássio Cruz, que é jornalista político da O Dia TV, a jornalista Eugênia Reis, nossa convidada, e só lembrando que a série de entrevistas faz parte do projeto de cobertura das eleições deste ano, do jornal O Dia, do sistema O Dia de Comunicação. É o pontapé inicial, o primeiro passo da nossa cobertura. Só que antes você vai acompanhar um pequeno perfil do nosso entrevistado. Fábio Nunes Novo é natural de Bom Jesus. Nasceu em 20 de julho de 1974. A trajetória política de Fábio Novo iniciou aos 19 anos, quando foi eleito vereador na cidade de Bom Jesus. Ainda naquela cidade, assumiu a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e a vice-prefeitura, de 2005 a 2007. É formado em jornalismo pela Faculdade Santo Agostinho e pedagogia pela Universidade Federal do Piauí. Foi locutor da Rádio Gurgueia em Bom Jesus, de 1985 a 1990, e estagiário na TV Timon, no Maranhão, de julho a dezembro de 2004. Integrou a equipe do jornal O Dia, Jornal Diário do Povo e portal 180 Graus em Teresina. Fábio Novo foi presidente da Executiva Estadual do Partido dos Trabalhadores no Piauí por 2 mandatos consecutivos. Assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa do Piauí pela primeira vez em 2008, como suplente do deputado estadual Olavo Rebelo. Em 2010, com um total de 24.022 votos, assumiu como titular o mandato de deputado estadual. Em 2014, foi reeleito deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, com 28.864 votos. Em 29 de junho de 2015, assumiu o cargo de secretário estadual de Cultura. Em abril de 2018, Fábio Novo deixou a Secult e voltou para a Assembleia Legislativa do Piauí. Em 2022, Fábio Novo foi reeleito para o mandato de deputado estadual e atualmente é pré-candidato à Prefeitura de Teresina. Aqui, portanto, o deputado estadual Fábio Novo, pré-candidato à Prefeitura de Teresina. Primeiro, agradecer a Eugênia. Obrigado, Eugênia, pela presença. É um prazer estar aqui. A Eugênia, que é, digamos, originária da Princesa do Sul, da nossa querida Floriano, na cidade de Floriano. E a Eugênia já é conhecida na mídia piauiense em geral, na imprensa piauiense. Tássio Cruz, obrigado. Boa tarde a você. Tássio Cruz, que é o nosso... que já enxergava tudo, né? Agora com essa cirurgia, agora, deputado Fábio Novo, a informação para o senhor que é jornalista, a visão agora é 16K. Você imagine, 4K, o limite agora é 16K. E agradecer ao deputado estadual, o pré-candidato Fábio Novo, que dentro dessa agenda, inclusive o pré-candidato observava conversando ontem, está meio rouco por conta da sequência de compromissos. Deputado, obrigado pela presença, é um prazer receber o senhor aqui nesse projeto especial. É um prazer estar aqui com vocês, estou à disposição. Bom, vamos começar a nossa conversa. Obviamente, o objetivo é sempre falar de temas relacionados à cidade de Teresina, os problemas enfrentados por Teresina. Eu queria começar, pré-candidato Fábio Novo, falando do sistema de transporte público. Esse é um tema importante e que, indiscutivelmente, vai ser muito debatido e discutido durante o processo eleitoral. Então, eu queria fazer 2 perguntas em uma. A primeira não é tão simples assim. Como reestruturar o sistema de transporte público de Teresina para que ele funcione realmente com o modelo que foi criado originalmente? Que as pessoas não reclamem, não existe nada perfeito, mas que não haja tanta reclamação com atraso, com as péssimas condições dos ônibus, com a diminuição da frota, com a reestruturação das paradas e, além disso, o seu projeto já anunciado da instalação da tarifa zero. Bom, primeiro, a gestão precisa definir o que é prioridade. Fábio Novo sendo prefeito, transporte será uma prioridade. E será uma prioridade para resolver, porque a minha história sempre foi de resolver. Como é que nós vamos resolver? Nós temos um sistema analógico.
São Paulo hoje tem 13 mil ônibus circulando por dia e consegue monitorar todos os ônibus. E ao final do dia, sabe dizer quantas pessoas andaram no sistema, porque está tudo informatizado. Não é o caso de Teresina. Nós temos, por exemplo, uma lei estadual que ali no pico da crise, quando estávamos com 3 anos de greve, o governador chamou os deputados, pediu para que nós apontássemos alguma alternativa. Esse problema não é do Estado, mas como o Estado poderia dar sua contribuição para que nós pudéssemos ajudar o sistema. Nós colocamos para o governador 3 alternativas: redução do ICMS do óleo diesel, zerar o IPVA para cada ônibus novo que entrar no sistema, e colocamos também a possibilidade de pagar a gratuidade do servidor público que usa o sistema. Da lei, o que é que foi implementado? A redução do ICMS. Zero de IPVA não foi implementado porque nenhum ônibus novo entrou no sistema. E não tem como implementar a questão de quantas pessoas que são servidores públicos usam gratuitamente o sistema, porque nós não sabemos quantos circulam. Por quê? Porque nós não temos um monitoramento, porque nós não temos a gestão de frota, porque nós não temos um sistema que usa tecnologia. Essas informações do quantitativo nunca chegaram ao governo do Estado? Elas são informações que chegam assim: eu acho que tantas pessoas utilizaram o sistema. Ninguém paga com eu acho. Não existe pagamento de eu acho que é R$5, eu acho que é R$10. Ou é 5, ou é 10, ou é 8, ou é 7. Isso é transparência. Então, eu estou te falando que um dos grandes problemas do sistema é um sistema que não usa tecnologia para ser mais eficiente, para ser mais eficaz, para ter transparência. Então, São Paulo roda por dia 13 mil ônibus. A gente sabe a hora que o ônibus sai da garagem, a hora que ele está passando na parada B, a hora que ele está passando na parada C. Se ele precisa adiantar o ônibus, ele recebe um comando. Isso é uso de tecnologia, gestão de frota. Então, primeira coisa, precisa fazer isso. Colocar tecnologia dentro do sistema para que ele se torne mais eficiente e mais eficaz. Então, assim, precisa ter uma decisão política que o sistema de transporte de Teresina será uma prioridade da gestão e uma parte do orçamento da gestão vai ser para o transporte. Então, parte desse orçamento é para o quê? Renovar a frota, colocar sistema de gestão, modernizar a frota, aumentar e também fazer um sistema misto. Tem lugares da cidade que não cabe um ônibus grande, que não entra um ônibus grande, tem que entrar a van, tem que entrar o micro-ônibus. E aí você monta esse sistema. Como é que você monta esse sistema? Com gestão de frota. É um programa de computador. Então, nós visitamos os nossos técnicos que estão na elaboração do plano de governo, o maior sistema da América Latina, que é São Paulo. Nós visitamos Curitiba e eu posso lhe afirmar com convicção, com o apoio do governo do Estado, com o apoio da bancada federal, dá para fazer um planejamento para cada ano ir renovando parte da frota, aumentando a frota e ir reduzindo, inclusive, a tarifa para que ela chegue, a médio prazo, a uma tarifa zero. Começando com o passe estudantil livre. Estudante da rede municipal, estudante da rede estadual, não vai pagar passagem. Então, e quando você caminha para a tarifa zero, você vai contribuir, inclusive, para ter menos veículos circulando na cidade. Você vai contribuir para que a população mais pobre tenha o direito de ir e vir. Você vai contribuir também para que áreas como o centro sejam revitalizadas, porque você vai ter um fluxo maior de pessoas. Aonde se implantou a tarifa zero, em alguns lugares, ajudou muito, inclusive, a revitalização do centro. Foi isso que nós estudamos de algumas cidades que começam a adotar isso. Então, é preciso que o poder público adote quais são prioridades da sua gestão. E eu entendo que um dos gargalos de Teresina é o transporte, porque eu andei em todos os bairros de Teresina e uma das maiores reclamações
é o transporte público. Então, o próximo gestor precisa dizer o que é que ele vai focar, o que é que ele vai priorizar. Então, a nossa prioridade é termos um sistema que funcione e trocando a frota. E aí você pode me perguntar, vai conseguir dinheiro como? Vamos conseguir dinheiro porque a gente tem um time. Qual é o time? Um time que tem condição de botar dinheiro. Dos 10 deputados federais, 8 são do nosso time. Cada um tem emenda. Eu já conversei com todos. Se colocam à disposição para ajudar. Você vai ter um presidente da República aliado, que você pode negociar nos ministérios, nos bancos, a questão do financiamento para o transporte público. E vamos ter a própria receita do município, aonde nós vamos fazer com que, hoje, o sistema funcionando, não pode ter aquela história, esse mês não pagou, aí o motorista entra de greve. Então, você precisa primeiro colocar o sistema para funcionar. E se tiver que ter prioridade de recursos para uma gestão, teremos a prioridade de aplicar os recursos para manter o sistema funcionando. Porque quando você tem um sistema funcionando, aí as pessoas vão procurar e colocar aí a tecnologia à disposição e aumentando de forma gradativa a frota para que as pessoas possam passar menos tempo esperando o ônibus passar. Antes de passar para os meus colegas, só uma última questão em relação ao transporte. O senhor tem ideia de quanto será preciso de investimento para implementar esse modelo? Nós precisamos, nos 4 anos da gestão, para implementar o que nós necessitamos, algo em torno de 350 milhões de reais. É possível alocar metade desses recursos através de emendas parlamentares da bancada federal e boa parte dos outros recursos também nós podemos capitanear com programas do governo federal e através também da captação de financiamento. Eugênia. Deputado, aproveitando o gancho aqui da questão do transporte público, quando se fala da isenção da taxa, de zerar a tarifa, isso tem que ser de forma gradativa, né? Isso eu falo até o final da gestão. Mas já anunciou, já comentou da isenção para estudante em 2025. Além da categoria de estudante, o que deve vir como prioridade depois dessa classe? Bom, veja só. Primeiro, nós temos hoje uma tarifa de R$ 1,35 para o estudante. Nós já temos uma lei estadual que garante repassar isso, desde que eu saiba quantos são. Por isso a questão do uso da tecnologia, que eu vou saber. Então, eu só vou usar o benefício da lei que já existe, do Estado. É um direcionamento. Agora, eu preciso cobrar a conta do Estado, desde que eu apresente uma conta que seja uma conta verdadeira, que não seja um eu acho. Né? E para eu chegar nisso, eu preciso cadastrar os estudantes, eu preciso ter um sistema que efetivamente funcione. Para você ter uma ideia, São Paulo tem o maior sistema da América Latina. Tem 13 mil ônibus circulando por dia. E eles têm cadastrado todo mundo que anda. Eles conseguem só monitorar. Um detalhe nessa pergunta da Eugênia. Quer dizer, aí, falando em recurso, a Eugênia tocou nessa questão da arrecadação. Eugênia, é um recurso novo, quer dizer, como não há ainda um quantitativo específico, determinado, para que o Estado possa repassar esses recursos, quando isso ocorrer, é uma nova fonte de financiamento do transporte público. Sem sombra de dúvidas. Hoje, por exemplo, o Estado do Piauí e a Prefeitura de Teresina pagam vale transporte todo mês. A partir do momento que eu tenho um sistema gratuito, esse recurso vai direto para um fundo que vai ajudar a financiar também o funcionamento desse sistema. Eu estou convencido que, primeiro, a Constituição garante o quê? O direito de ir e vir das pessoas. Hoje em Teresina você não tem o direito de ir e vir. Tarifa zero também é uma medida que é socioambiental. Ajuda as pessoas, porque elas não vão gastar com transporte, principalmente as mais pobres. Vai ter menos carros circulando nas ruas, então vai ter menos congestionamento. E se você tem um sistema que você vai alimentando e tornando ele cada vez mais robusto e funcionando bem, a médio prazo as pessoas vão adotar o sistema. Eu não tenho dúvida disso. E aí, de novo, nós vamos contar também com um outro grande investimento que vai estar acontecendo em Teresina, e você vai fazer interligação. Nesse exato momento, iniciamos as obras de revitalização, que são quase 200 milhões de reais, do metrô. O metrô de Teresina vai ter suas paradas revitalizadas, as suas estações
melhor dizendo, todas revitalizadas. Metrô está sendo ampliando mais 3 quilômetros, chegando até Todos os Santos, não é? E aí você vai poder integrar esses dois modais. Então, eu acredito muito que o próximo gestor precisa olhar o transporte como sendo algo como prioridade para resolver na gestão. E prioridade é colocar orçamento. Tem que ter orçamento. Então, tem que ter o orçamento do transporte. Então, eu vou investir no transporte porque é um dos principais problemas da cidade de Teresina. Tássio. Pré-candidato, deputado, trazendo do eixo transporte para o eixo que talvez seja uma das maiores reclamações do teresinense, o eixo saúde. Como é que o senhor avalia nesse diagnóstico de momento da saúde da capital? Enfrenta problemas de gestão? O senhor tem ao lado, na chapa, um dos gestores mais respeitados hoje do país, que é o Dr. Paulo Márcio, do Hospital Universitário. Como é que o senhor avalia este eixo saúde hoje e quais as propostas, né, as previsões, né, o que o senhor vê para a gestão da saúde de Teresina, as proposições? Bom, primeiro, o doutor Paulo Márcio não é político, é professor da Universidade Federal, é médico e assumiu a gestão de um hospital público, que é o nosso hospital universitário. E ele conseguiu demonstrar que um hospital público pode atender com qualidade. Pode fazer cirurgias, pode fazer os exames, pode usar a tecnologia, inclusive para entregar os exames, e lá ninguém usa mais papel, na palma da mão, num celular. Hoje, no hospital universitário, você tem um prontuário eletrônico. Se você estiver aqui, for paciente do hospital universitário, você vai ter na palma da sua mão o seu prontuário. E se precisar ir numa situação de urgência ou emergência procurar algum hospital, lá você vai abrir o celular e vai ver que está toda a sua história do prontuário que você passou pelo hospital universitário. Com a ajuda da tecnologia, o hospital universitário se modernizou e ele hoje consegue entregar mais, tem maior resolutividade, com um custo mais baixo. Qual é o grande problema hoje do sistema de saúde de Teresina? A atenção básica faliu, e isso nós encontramos no posto de saúde, na unidade básica de saúde, quando as pessoas não têm mais direito a uma consulta, quando as pessoas não têm mais direito a um exame laboratorial simples, quando falta o remédio de pressão e o remédio de diabetes. Essa é a realidade hoje da saúde de Teresina. Então, o que nós pensamos para a saúde? Primeiro, você tem uma rede de 93 unidades básicas de saúde, 10 hospitais, 3 UPAs. Precisa reorganizar essa rede. E a reorganização da rede passa por tecnologia. O nosso HUT. Você chega hoje no HUT, quem dá entrada no HUT, o prontuário é como? É manual. Analógico. O enfermeiro que pega o teu prontuário lá, se ele quiser mandar para o médico, ele tem que virar um corredor todinho lá na ala médica para entregar. Se isso está digitalizado e tem um programa, ele não precisa fazer isso. O cara faz só acessar. Então, a primeira coisa é modernizar o parque de saúde de Teresina, da gestão municipal. E nós temos aqui um case de sucesso muito bom. A nossa telesaúde, implantada em Piripiri, é hoje um exemplo para o Brasil. E aí, juntou o prefeito, no caso a prefeita de Piripiri, com o governador do estado, e juntos eles fizeram o quê? Unidade básica de saúde tem internet de alta velocidade, agente comunitário de saúde foi capacitado, tem computador de mão, um tablet, que consegue levar as pessoas na unidade básica de saúde, tem o médico presencial para fazer as consultas que podem ser presenciais, mas tem também 10 tipos de consultas que você faz com a videochamada. Além disso, se implantou na cidade uma central de imagens. Resultado, em fevereiro do ano passado, a telesaúde foi implantada em Piripiri. Em junho, zerou a fila de pessoas, 10 tipos de especialidades que precisavam. Em julho, zerou a fila de exames. Por quê? Lá se implantou uma central de exames de imagens e laboratorial, aonde governo e prefeitura juntos conseguiram fazer isso.
Qual é a nossa ideia? Vamos modernizar o parque, vamos implantar 4 centrais de exames em Teresina, uma em cada zona da cidade, porque hoje nós temos uma fila de quase 85 mil pessoas que primeiro aguardam por uma consulta e depois por um exame. E muitas vezes, quando consegue a consulta, depois leva 6 meses para conseguir o exame. Então, quando ele vai fazer aquele exame, já não tem mais sentido, porque ele pode ter agravado a sua situação. E, de novo, eu digo, aí é onde está a diferença. Nós temos um time de deputados federais que tem dinheiro, emendas, que boa parte delas é para serem custeadas na área da saúde. Com todos que eu conversei, com todos que eu coloquei o nosso planejamento para a área da saúde, levantaram o dedo dizendo ok, que estão à disposição, que querem ajudar a fortalecer esse sistema. Então nós vamos precisar de dinheiro para reestruturar o sistema de saúde, usando a tecnologia como ferramenta, mas também vamos precisar de equipamentos novos, vamos precisar de reforma física em unidades básicas de saúde, nas nossas UPAs, nos nossos hospitais. Agora, no período da chuva, você está vendo que tem ala e corredor de hospital que chove mais dentro do que fora, porque não tem a manutenção. Então, o fato de termos aqui um grupo político que tem à disposição emendas que podem colocar para o serviço de saúde é uma vantagem de apresentar um plano como esse. Então, eu estou convicto que no primeiro ano da gestão, implementando isso que eu acabei de te dizer, o que é que vai acontecer? Nós, não digo que vamos zerar no primeiro ano, mas nós vamos, por exemplo, reduzir uma fila que demora 6 meses para 30 dias, 45 dias. Um dado interessante e triste ao mesmo tempo é que em Teresina, para consultas com especialistas, se espera de 8 meses a 1 ano. Estou falando de especialidades. E o senhor fala aí da telesaúde. Eu vou dar um exemplo, ortopedista, é uma área bastante procurada, né? Mas que é difícil conseguir, nem sempre a pessoa pode esperar todo esse tempo. Exatamente. Então, assim, com a telesaúde, o senhor acredita também que vai conseguir viabilizar, vai encurtar esse tempo? Quando você organiza o sistema, e organizar o sistema é ter um bom programa de computador, porque o que Piripiri fez? Hoje, Piripiri, ele tem um sistema que está todo... Só uma questão ainda para acrescentar nessa área de saúde. É essa integração também com o governo federal? Sem sombra de dúvidas. Porque o que foi feito em Piripiri? Você juntou as forças. Juntou a prefeita com o governador e os técnicos do Ministério da Saúde. Então você tem lá um sistema todo interligado. Está interligado o sistema do município com o estado e o federal. Quem é que ganha com isso? Ganha a população, que zerou a sua fila de espera. Então, a gente precisa reorganizar esse sistema. Na verdade, nós temos aqui um sistema que não se comunica. Vou te dar aqui um exemplo de um sistema que não se comunica. A regulação. Ela não se comunica. A regulação do município não se comunica com a regulação do estado. Como é que pode? Nós temos aqui os hospitais do estado em Teresina e temos os hospitais do município. Então, as duas regulações não se comunicam. Se elas estiverem se comunicando, o que é que vai acontecer? Ora, se eu tenho 3 hospitais, um exemplo, se eu tenho 3 hospitais da prefeitura e tenho 5 do estado, se eu junto os esforços, são 8. 8 tem mais vaga. 8 tem mais capacidade de resolver do que 3. Agora, o que está faltando? Comunicação. E essa comunicação, ela não existe hoje. Por quê? Por conta de diferença política. Nunca existiu? Veja só. Nunca existiu como deveria existir. Sim, sim. Né? Então, vou te dar um exemplo concreto. O Lula se torna presidente. Lança o programa Mais Médicos. Teresina é a única capital que não aderiu. Qual é a justificativa? Não, eu já tenho médico suficiente. Como é que tem médico suficiente? Se tem fila de espera. Se tem fila de espera. Se tem 80 mil pessoas. E os médicos do programa são custeados pelo governo federal. E aí, veja, são 100 empregos. Eu estou falando de 100 empregos, 100 médicos que poderiam estar dentro desse sistema, organizado, atendendo mais, consultando mais. Então, Teresina é a única capital do país que não aderiu ao Mais Médicos. Seriam 100. Seriam 100. Vou te dar um outro exemplo. Governador Rafael Fonteles, todo mundo hoje sabe no Brasil, quem é da área de saúde, que a nossa telesaúde hoje é um case de sucesso. Tanto é que os técnicos do Ministério da Saúde vieram aqui e atestaram. Pois bem,
Teresina e Parnaíba são as duas únicas cidades do Piauí que não aderiram ao telesaúde, por diferenças políticas. Quem perde com isso? Quem perde com isso é a população. Então, por isso que eu digo que Teresina tem uma grande chance agora. Teresina nunca experimentou durante muitos anos o afinamento, o alinhamento dos astros, os projetos que estejam juntos. E por que eu defendo isso? Vou te dar aqui mais exemplos claros de quem ganha a população e a cidade. Bolsonaro era presidente, Ciro Nogueira era ministro. Tiveram a oportunidade de terminar em Teresina a nossa duplicação da BR de Teresina a Demerval Lobão. Tiveram a oportunidade de terminar o viaduto do Mercado do Peixe. Tiveram a oportunidade de terminar a nova maternidade. Tiveram a oportunidade de terminar o rebaixamento da Avenida João 23 na altura da ladeira do Uruguai. Tiveram a oportunidade de dar ordem de serviço para duplicar a nossa BR de Teresina a Altos. Não fizeram. Tiveram a oportunidade. Presidente e o ministro mais importante de um governo. Beleza, passou. Rafael assume como governador. Lula como presidente. O que é que nós fizemos? Juntamos esse time, fomos a Brasília e pedimos essas mesmas coisas. E no primeiro ano do governo do Lula, no primeiro ano do governo Rafael, terminou o viaduto do Mercado do Peixe, terminou a nova maternidade, terminou a duplicação de Teresina para Demerval Lobão, está praticamente pronta o nosso rebaixamento da ladeira do Uruguai, ali na altura da João 23, e vai começar agora a duplicação de Teresina para Altos. E ganhamos ainda os recursos para continuar a duplicação de Demerval Lobão a Monsenhor Gil até Estaca Zero. Quem ganhou? Na sua fala. Ganhou Teresina. Gente, só para organizar, para a gente girar a roda aqui na ordem e não ficar no mesmo assunto, por causa do tempo, pela ordem. Eu queria perguntar, aí eu faço de novo com o Eugênio e o Tasso. Queria passar agora, pré-candidato, para um outro tema, porque a gente fala de Teresina e muita gente, quando fala em regularização fundiária, sempre pensa em cidades do interior, cidades do interior do estado, que trata desse tema. Esse problema não existe em Teresina. Existe. É grave, é sério o problema da regularização fundiária. Tem bairros na capital, por exemplo, que as pessoas moram há décadas nas suas casas e não tem documento, não pode tirar um empréstimo em um banco para fazer reforma. Teresina tem um percentual altíssimo, estou falando da capital mesmo, não é nem da zona rural, da capital. Tem um percentual altíssimo de residências, apartamentos, onde os proprietários não têm o documento de posse. Como é que o senhor pretende enfrentar esse problema? Bom, nós nos reunimos no ano passado na Assembleia com o governador e o presidente do Tribunal de Justiça e colocamos na mesa os três poderes, legislativo, judiciário e executivo. Temos este problema, não é só em Teresina, no Piauí. Falta regularização fundiária. O que fazer? Como fazer para encontrar uma solução que seja definitiva? Bom, aprovamos uma lei estadual aonde a Assembleia dá autoridade para o Poder Executivo entregar a escritura daquela família que está morando em alguma terra do Estado, na zona urbana dos municípios. Criamos, nessa mesma lei, a Superintendência do Patrimônio Imobiliário Urbano, um órgão que vai cuidar só das terras do Estado, que está localizado na zona urbana dos municípios, aonde tem famílias, como você acabou de dizer, morando há décadas. Vila Coronel Carlos Falcão, zona sudeste de Teresina, as pessoas foram morar lá, naquela grande cheia dos anos 80, e já se passaram 38 anos. Através dessa lei, que usa a tecnologia, que usa também a inteligência artificial, que usa um drone, chegou lá, mapeou 1.000 e poucas famílias, mandou para 2 juízes, porque essa lei também criou 2 vagas de juiz só para cuidar disso. Só para cuidar disso. Foi feita a decisão judicial em comum acordo com a Assembleia e o Poder Executivo, e em 30 dias um problema de 38 anos foi resolvido. 30 dias? 30 dias, já receberam as escrituras. Em 4 meses, esse programa funcionando, já entregou escrituras na Vila Coronel Carlos Falcão, na Vila Irmã Dulce, na Vila Jerusalém, atrás do Albertão, na sobra de terra que tinha lá da construção do estádio,
aqui na Zona Norte, no Risoleta Neves, ao lado do Buenos Aires, na Vila Embrapa, no Murilo Rezende, ao lado aqui do Alô Teresina. Enfim, 11 mil escrituras entregues em Teresina em 4 meses. Essa lei estadual vai entregar até o fim deste ano, em Teresina, 50 mil escrituras nas terras que são do Estado. Você tem que fazer a mesma coisa nas terras que são do município. E aí, olha, aqui está falando um deputado que teve lá, que foi relator dessa lei, que acompanha esse processo de perto. Qual é o ativo de entregar na mão de 50 mil famílias a escritura? Primeiro, paz social. Paz social. Segundo, dignidade. Esse pedaço de terra é meu, está no meu nome, no dia que eu morrer, eu posso passar para o meu filho. Se eu quiser vender, eu também posso vender. Se eu quiser ir num banco, tirar um empréstimo para reformar minha casa, eu dou esse documento como garantia, que é o único que vale, que é a escritura e o registro de imóveis em cartório. Então, esse é um programa belíssimo, está sendo copiado por outros estados, e no nosso plano de governo para Teresina, nós também vamos ter um órgão que vai cuidar, vai ser a nossa superintendência municipal. Do mesmo jeito que foi feito no estado, faremos no município uma lei municipal com as terras do município. 50 mil escrituras pelo estado, nós calculamos que no município deve ter 60 mil escrituras. Eu estou falando de uma cidade que pode entregar para o seu povo 110 mil escrituras. Qual é o tamanho desse ativo? Qual é o tamanho desse ativo? Você fala é uma cidade que... 110 mil população de um modo geral, zona urbana e 110 rural. mil escrituras. Não, Urbana e falando, rural, só urbana. Estou falando só zona urbana. Só urbana. Ainda tem a zona rural. Porque a zona rural, quem cuida é o Interp. Né? Mas veja, o que é 110 mil escrituras? A cidade dobra de valor. Dobra de valor. Porque hoje uma casa, um imóvel que não tem escritura, você vende com o contrato de gaveta, mas aí ele não vale o valor de mercado. A gente não tem dúvida que quando Né? se fala de regularização fundiária, o Douglas e Tássio, a gente está falando de dignidade. Né? Uma pessoa que tem documento na sua casa, ela não tem só a moradia, ela tem muito mais do que isso. Ela tem um patrimônio. Exato, ela pode chegar no banco, ela pode tirar uma linha de crédito para melhorar aquele espaço onde mora, né? Ela tem muito mais autonomia sobre aquele imóvel. E aí, quando o senhor coloca na fala essa questão de articulação, porque o senhor coloca aí, abriu vaga para 2 juízes, a gente sentou com todas as esferas de poder e discutiu isso, a gente vê muito a importância de planejamento, de articulação. Existe uma fala que a gente acaba ouvindo, jornalista conversando e a população também, que Fábio não é gestor. Mas da experiência que o senhor traz da cultura, que com pouco dinheiro e planejamento você conseguiu transformar os espaços de cultura, você pensa em fazer desse modelo de trabalho também em outras áreas? Porque a gente já falou aqui de saúde, de regularização fundiária, de se apresentar como gestor que você foi na cultura para outras áreas? Bom, primeiro Fábio... Deputado, só um detalhe. Essa reunião que o senhor falou, de todos esses entes que participaram para chegar a essa formatação que permitiu a regularização fundiária, o município não participou de Teresina? Não teve? Não. Essa foi uma articulação feita com o Poder Legislativo Estadual, o Poder Judiciário e o Poder Executivo Estadual. Foi isso que aconteceu. Agora, se eu fosse prefeito de Teresina hoje, no estalar de dedos, eu digo, opa, vamos aqui, eu também quero participar, porque nós temos esse problema também em nível municipal. Então, como é que eu faço para aderir? Então, não houve essa busca. Né? Até hoje não. Não, do município não. Estão tentando um outro programa, mas é tudo muito lento. Né? É preciso aderir a esse programa com o uso da tecnologia. Hoje, quando você diz que a Risoleta Neves é uma área que é do Estado, vai um drone lá, sobrevoa, ele tira todas as medidas. E quando tira todas as medidas, diz lote por lote quanto é o valor de cada lote. Qual é a metragem de cada lote. Depois, na semana seguinte, a equipe vai por terra para saber, anota as informações para saber quem está morando lá. Preenche todo esse cadastro, manda um processo eletrônico para o Tribunal de Justiça, o juiz despacha em 48 horas e, com a ajuda da inteligência artificial, já sai todas as escrituras destrinchadas. Agora, voltando à questão da Eugênia, sobre o senhor não ter sido gestor ainda, não ter sido chefe de executivo, mas como a Eugênia colocou, o senhor foi
secretário de Cultura, e aí o senhor fez parte do executivo, o senhor geriu recursos, geriu uma pasta, e como o senhor vem dizendo reiteradas vezes, com pouquíssimos recursos, e principalmente na época de pandemia, o senhor conseguiu fazer uma mudança radical na estrutura cultural do Piauí. Eu tive 2 experiências como gestor. A minha primeira experiência como gestor foi como secretário de Educação da minha terra natal, Bom Jesus, no ano de 2006. A minha formação é em jornalismo e em pedagogia. Então, eu fui secretário de Educação. E como secretário de Educação, implementei plano de cargos e salários que não existia. Aumentamos anualmente, acima da inflação, o salário dos servidores, todos, implementação do plano de cargos, reformamos as escolas, implantamos um transporte escolar eficiente que atendia os alunos da rede municipal por completo na zona urbana do município e na zona rural e também os alunos da rede estadual. E aí, veja, dialogando com o Estado naquele momento, em Bom Jesus, nós transportávamos todos os alunos das escolas públicas do município e do estado na zona urbana e também na zona rural. Fomos o primeiro município do Piauí a implantar o kit escolar no ano de 2006. E provamos para o Ministério da Educação que era possível construir uma sala com 10 mil reais. O Ministério não acreditava. Mandou os técnicos em Bom Jesus e nos deu de presente uma escola, que hoje é a Escola Marlene Piauilino, com 10 salas de aula. Então, eu tive a minha participação como gestor naquele ano de 2006. Depois, 2015, eu sou convidado pelo então governador Wellington Dias, já deputado estadual, para assumir a pasta da cultura. Uma pasta pequena, orçamento 0,3%. Todos os meus amigos me aconselharam a não ir, porque como era um orçamento muito pequeno, eles diziam assim, tu vai para lá, tu não vai fazer nada, tu vai te queimar, e tu não vai se eleger a mais nada. E o senhor pegou o período da pandemia. E ainda peguei o período de pandemia também. Né? Beleza. O que é que nós fizemos? Nós fizemos um planejamento dentro do orçamento que a gente tinha, a médio prazo. Trabalhamos uma lei de incentivo à cultura no Estado. E está aí o resultado. Todos os equipamentos de cultura que pertencem ao patrimônio da Secretaria Estadual de Cultura foram revitalizados. E tinha, sim, coisas que se dizia, não, nunca vai ser feito porque nunca ninguém ousou, ninguém ousa fazer. Te dou aqui um exemplo clássico, o Porto das Barcas em Parnaíba. Foi a maior obra de revitalização, um investimento de 12 milhões de reais. Lá deixamos todo aquele complexo cultural, aonde nasceu a cidade de Parnaíba, revitalizado, 300 anos de história, com o maior museu do Piauí, nos 2 primeiros anos de funcionamento, 200 mil visitas. Então, nós deixamos obras espalhadas de Corrente a Parnaíba, passando por Teresina, aonde fizemos uma completa revolução. Teatro 4 de Setembro, Clube dos Diários, Biblioteca Coronel de Carvalho na Praça do Fripisa, Museu do Piauí. Quem não lembra da Igreja de São Benedito, nós fomos para dentro, resolvemos, revitalizamos, reformamos e restauramos a Igreja de São Benedito quando teve aquela situação, um patrimônio da cidade de Teresina. E te dou agora... E dentro desse contexto tem um detalhe interessante, que apesar de lados opostos, o senhor fez algumas ações na área cultural em parceria com o então prefeito Firmino Filho. Exatamente, porque ali... esse diálogo existia entre... Porque ali existia espírito público. Então, acima das diferenças políticas estava a cidade de Teresina. E uma das últimas obras que deixamos pronto, antes de deixar a secretaria, que agora está sendo finalizada, a revitalização por completa da estação ferroviária de Teresina. É uma obra que está praticamente pronta. Você vê que os 2 galpões estavam praticamente caindo, né? Ali um investimento na ordem de 13 milhões de reais, um cartão postal da cidade de Teresina que está sendo devolvido agora. Como também, nesse exato momento, finalizando as obras de restauração da Igreja das Dores, a nossa Catedral de Teresina, a Igreja do Amparo, outro símbolo da cidade, onde está o Marco Zero, de Teresina, e posso te falar também de uma obra que eu sonhei muito, aí foi emenda do deputado Fábio Novo, a revitalização do Polo Cerâmico do Puti Velho. Se você for hoje lá, você vai ver a belíssima obra do novo parque atrás do Polo Cerâmico, que está ficando a coisa mais bonita, está 90% pronto, deve ser entregue nos próximos dias. Pré-candidato, como é que o senhor avalia esse desafio da educação de Teresina, que já foi tida como uma das principais do Brasil, esse desafio de integrar processos tecnológicos dentro do sistema de educação? Nós temos a inteligência artificial e outros processos
que envolvem diretamente essas crianças. Como é que o senhor avalia esse desafio da gestão da educação da capital? Bom, primeiro, nós temos um desafio com a inteligência artificial, com o número de crianças hoje com autismo. Então, a rede não está preparada para isso. Então, investir fortemente em capacitação para que as nossas escolas possam receber crianças que têm autismo. Para a inteligência artificial, investir fortemente em escola de tempo integral. Eu vou visitar nos próximos dias Itapipoca, aqui no vizinho estado do Ceará, onde 70% das crianças que estão matriculadas no ensino fundamental, portanto, na rede municipal de ensino, que é a responsabilidade do município, são escolas de tempo integral. Então, o meu desejo é investir em escola de tempo integral. Quanto mais tempo a criança fica na escola, mais ela aprende, é um cidadão melhor que nós vamos formar, uma geração melhor, e é a melhor vacina que nós temos contra a violência, porque essa criança vai ficar os 2 turnos. Tem uma alimentação melhor. Na escola, vai ter alimentação melhor, Reforço ela vai escolar. aprender mais, e nós vamos preparar ela para o futuro. E aí, o nosso desejo está no nosso plano de governo, criar inclusive a Secretaria Municipal da Primeira Infância, porque é aí aonde se define o cidadão que nós vamos ter para a próxima geração. Então é cuidar da primeira infância com muito carinho, na educação, na saúde, manter vacinação, vai ter toda uma política voltada para as nossas crianças e para a primeira infância. Pré-candidato, mudando de assunto, vamos falar sobre infraestrutura, e eu queria falar esgotamento sanitário, mais especificamente essas galerias de Teresina, que são importantes. Teresina ainda é uma cidade, uma capital que quando chove, a população se desespera. Se você está na rua, é um desespero, procurando um local com segurança, porque não existe nenhuma infraestrutura para absorver a água das chuvas. Tivemos recentemente o caso da morte da professora, não tão recente assim, mas foi o último caso. E ainda existem áreas na capital que são verdadeiras armadilhas. Você nem a chuva está tão forte assim para virarem armadilhas. Não é barato você terminar todas as galerias, construir essa integração subterrânea para que a água tenha um escoamento natural. O senhor já tem um cálculo de quanto precisa ser investido e de quanto tempo vai ser levado para criar essa infraestrutura? Bom, primeiro, a nossa equipe tem estudado muito isso. E aí, esse é um custo que vale hoje 4 bilhões de reais. Para o município inteiro? Para o município inteiro. Quase um ano de orçamento. Então, veja, não tem esse dinheiro. Então, você precisa começar a fazer um planejamento para atacar pelos pontos que são mais críticos. Só um detalhe, o orçamento é de? 4,5 bi foi... O orçamento desse ano. Isso. Seria mais um orçamento só para essa área? Só para essa área. Então, aí de novo, a chance que Teresina tem de ter essa sintonia. Porque você vai ter um prefeito sintonizado com o governador, com a bancada federal, com 2 senadores, 8 dos 10 deputados federais, presidência da República. Você vai conseguir os 4 bilhões? Não. Mas você tem chance de fazer um planejamento, de ir conseguindo a cada ano um pedaço. Se cada ano você tem um pedaço do orçamento da União, do financiamento, das emendas parlamentares, aí você vai fazer um planejamento. E aí você vai atacar pelos pontos mais críticos. Aí também tem que ter uma gestão eficiente. O Lula tomou posse e mandou para Teresina a primeira parcela para começar as galerias do Torquato Neto. Lá é mais de 200 milhões, só no Torquato Neto. Só no Torquato Neto. Tem 70 milhões numa conta, que está há 1 ano e 4 meses. A prefeitura não consegue licitar, a prefeitura não consegue começar a obra. O dinheiro está parado? O dinheiro está na conta há mais de 1 ano. Nós já estamos terminando. Veio no inverno passado, em fevereiro do ano passado. Nós já estamos em abril. Já está terminando este inverno. Lá está pior de novo, no Torquato Neto. E aí você não consegue resolver o problema. Então, precisa, primeiro, ter projetos, focar onde é mais prioritário, buscar esses recursos, mas também fazer com que esses recursos sejam aplicados de forma correta e com eficiência e com rapidez, que é o que não acontece hoje. Então, esse é um desafio muito grande, e o próximo prefeito de Teresina, ele vai ter que ser alguém muito bem relacionado com o governador,
com deputado estadual, com deputado federal, com senador, com ministérios, com o presidente da República, para poder colocar, diz, olha, eu tenho esse problema aqui, e veja, com os efeitos do clima extremo, se você observar, é de 5 anos para cá, há 5 anos atrás você não via cena em Teresina de carro sendo arrastado. Você passou a ver isso de 5 anos para cá. Por quê? Efeito estufa, efeito de clima extremo. Teresina já aumentou mais temperatura do que no restante do mundo, aumentou mais ainda. Então vai chover mais em Teresina, num curto espaço de tempo. É um volume maior de águas em curto espaço de tempo. Aí a rua vai se transformar em rio, e aí nós vamos ver gente sendo arrastada, carro sendo arrastado e gente morrendo, que é o que nós estamos vendo. Então o próximo gestor vai precisar ser objetivo. Custa 4 bilhões, quero atacar 13 pontos, tem 13 pontos em Teresina que são os mais, digamos assim, nevrálgicos, precisam ser atacados, mas para isso precisa de dinheiro. E para buscar esse dinheiro tem que ter boa relação política. E o deputado Fábio Novo tem essa boa relação política. Eugênio. Deputado, eu vi que no seu plano de governo que foi apresentado, o senhor fala também de seguir os modelos ali, os moldes do OPA, né? Que é o orçamento que o governo faz para ver nos municípios como é que está, o que está precisando. Isso tem andado muito. Nas comunidades, nos bairros, a gente vê aí 133 bairros, cada um com um problema particular. Como é que o senhor está vendo essa questão? Já que a gente está falando aqui de obras maiores, mas os bairros também têm problemas, né? Entra nesse orçamento, como é que faz isso? O que o senhor tem pensado sobre isso? Bom, primeiro nós temos em Teresina um orçamento popular, onde as pessoas são chamadas nos seus bairros, podem opinar, aprovam o que querem, mas a prefeitura não executa. Então, assim, o governador Rafael Fonteles pensou no orçamento participativo, o OPA, e pensou de forma organizada. Como é que pensou de forma organizada? E também moderna e tecnológica. Bom, nós sempre defendemos, nós somos de um partido que a gente sempre defendeu que as pessoas deveriam escolher o que é que elas querem para a sua rua, para a sua comunidade, para o seu bairro. Isso começou com Olívio Dutra, lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul. Orçamento participativo. Então, isso foi para a bandeira e foi promessa de campanha do governador Rafael. Como se fazer um orçamento participativo do Estado? Aí se definiu critérios. Qual foi o critério? Vamos pegar as 2 maiores cidades, Teresina e Parnaíba. Então, ano passado, foi lançado 40 milhões para Teresina, 10 milhões para Parnaíba. Então, você primeiro definiu quanto é que você ia ter para o orçamento. O orçamento popular é diferente. Aprova a obra, mas não diz quanto é o orçamento. Então, não vai fazer. Não tem como fazer. Aqui no orçamento participativo do governo do Estado é diferente. Primeiro a gente diz, tem 40 milhões para Teresina, tem 10 milhões para Parnaíba. Bom, e agora quem escolhe? Quem vai escolher é a associação de bairro. É o conselho comunitário. Então ele tem que se organizar. Perdoe a interrupção, mas é por conta do tempo. Nós temos 1 hora para todos os pré-candidatos. E eu queria encerrar essa entrevista dando esse tempo para o senhor para a gente falar um pouco só de política. Porque a prioridade de fato, o projeto que foi criado pela direção executiva do Sistema Dia, pela direção da TV, é para discutir propostas. Mas a última pergunta a gente destina à questão política. Eu vou abordar com o senhor, numa pergunta só, os 2 principais termos que a oposição sempre levanta quando fala do pré-candidato Fábio Novo. Blocão é um deles. E o senhor falou durante a nossa conversa inteira, o alinhamento entre o governo federal, o governo do estado, prefeitura. Aí, quando se fala disso, a oposição sempre diz que isso vai ser maléfico para a democracia. Como é que o senhor avalia essas 2 colocações? Não, primeiro quem escolhe é a população. Então, não há o que se questionar uma escolha. É da regra, é da democracia. Quem não tem competência de agregar, vai dizer que nós estamos fazendo blocão. É natural. Agora, a oposição, se você pegar o doutor Silvio, quando ele foi para a reeleição dele, ele juntou muito mais partidos do que eu. Então, quem é que formou o blocão? A questão não é formar blocão, não é isso. É um bloquinho, é um blocão, é um time. Não, o meu é um time, não é blocão. É um time que tem capacidade de resolver. Eu sou do time do Rafael.
que nesse momento mostra ser um governador que tem capacidade de resolver. Assumiu em janeiro do ano passado, tinha como principal problema a segurança pública. O Fábio Novo é o deputado líder do governo na Assembleia, ele manda um pacote de leis para reforçar as forças de segurança, eu articulo na Assembleia, a gente aprova as leis, contrata 2.000 policiais, é a maior contratação da história, tem polícia na rua, tem carro na rua, e em um ano de governo, reduzimos os índices de violência no Estado, e o Piauí passa a ser um modelo na devolução de celular roubado. É disso que nós estamos tratando, de resolver os problemas da população. Os outros tiveram a oportunidade de resolver. Eu nunca fui prefeito de Teresina. Ninguém pode dizer se o Fábio não vai resolver ou se não vai resolver. Mas o Fábio, quando esteve 2 vezes como secretário, resolveu. Quando eu fui chamado para resolver. Então, o que tem que ser avaliado é isso. Quem vai ter mais capacidade de resolver o transporte? Quem vai ter mais capacidade de resolver a educação? Quem vai ter mais capacidade de resolver drenagem? É quem tem um time. Você acha que quem vai ter mais acesso ao Lula e ao Rafael é o Fábio Novo ou é os adversários do Lula e do Fábio Novo? O Lula é republicano, o Rafael é. Mas na hora de ter um time que a gente defende um projeto, a gente tem a oportunidade de fazer e faz. Mas esse time que está querendo ganhar a Teresina teve a oportunidade de fazer Teresina e não fez. Eles estiveram agora, recentemente, no governo federal. Tiveram a oportunidade de terminar pelo menos 4 coisas em Teresina e não terminaram. E todas as vezes que o Lula foi presidente, todas as vezes que o Hélito foi governador e agora o Rafael, o que é que a gente faz por Teresina? A gente ajuda a Teresina a resolver os problemas de Teresina. Então, este time, sendo prefeito da cidade, vai fazer muito mais por Teresina, porque também a prefeitura vai ter capacidade de fazer mais. É nisso que eu acredito. Pré-candidato Fábio Novo, muito obrigado pela participação. Jornalista Eugênio Reis, muito obrigado. Prazer reencontrar o Eugênio. Tássio, obrigado. Tássio está todos os dias no Jornal Dia News. Queria agradecer a sua audiência. Esta foi a nossa conversa com o pré-candidato Fábio Novo. A gente vai dar sequência a esse projeto com os outros pré-candidatos e encerramos aqui o Jornal Dia News. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.